Vamos começar com a leitura do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Cartão de visita. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos da sintonia na esfera da alma. Analisando-o palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria, para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira temos a chama, no segundo identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são nêutrons em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética, em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência, acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Vou passar agora para a Marlene, ela vai fazer a nossa prece de início. Pai amantíssimo, Senhor da vida, a quem tudo devemos, que nos ofereceu o Mestre Jesus, irmão amado, para que nos servisse de guia e modelo. Em seus nomes, aqui estamos com os nossos corações agradecidos pela oportunidade do estudo, do aprendizado, e, sobretudo, da fraternidade que certamente irá se estabelecer em cada um de nós, na medida em que buscamos, em grupo ou individualmente, o estudo em comum e o desejo de aprimoramento, para o qual todos nós estamos interessados. Abençoe-nos sempre, todos os dias. Por caridade, espíritos amigos, supram as nossas falhas, as nossas fragilidades, que são inúmeras, para que possamos aprender. Aprender para sermos melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã melhores do que fomos hoje. Que neste clima de amor, de serenidade e fraternidade, nós possamos ter uma boa noite. Que assim seja. Antes de nós chamarmos o nosso convidado, o nosso amigo, né, para fazer a exposição para vocês, eu gostaria de fazer 2 recadinhos. Quem ainda não fez a inscrição, antes de sair hoje, podia deixar o nome lá na frente para a gente poder fazer os crachás. Pelo menos o nome, porque aí a gente já deixa os crachás prontinhos.
E outra coisa, eu entreguei para algumas pessoas o programinha, né, do COEM, mas nós observamos que ele está com a data errada. Nós não temos o mês de maio, né? Então, nós vamos ter que refazer isso aí, até que as aulas estão certas, o dia que está errado. Então, a gente vai refazer isso. Então, vamos desconsiderar esse programa que a gente passou para vocês, tá certo? E agora que nós vamos convidar o nosso companheiro, nosso amigo, Antônio Carlos Lopes, que ele é nosso companheiro da casa, ele trabalha aqui conosco, em outra casa também, ele faz o trabalho em outra casa, e ele está aqui conosco, trabalha com mediunidade há muitos anos, né? Ele vindo da Mocidade Espírita de Franca, né, da antiga MEF, né, companheiro já de longa data, e ele vai falar para a gente hoje o que é o Espiritismo. Seja bem-vindo, Antônio Carlos, que Jesus te abençoe. Essa tecnologia aqui, a gente não está muito acostumado, né? Nós somos ainda da época do chamado arrozinho e feijão, chegava lá na frente. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus companheiros aqui da casa, que a mim estão dando essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês, mais uma vez, e dizer boa noite a todos, né? O desejo de que todos vocês, estando aí iniciando este COEM, vocês vão ver quanta coisa vocês vão aproveitar nesta existência em função de estarem fazendo este COEM. A importância que ele terão na vida de vocês. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o que é o Espiritismo, porque o Espiritismo ele é controvertido em função de pessoas que não o conhecem, o misturam com uma série de coisas, e aqui vocês vão ter conhecimento de um pouco do que é a essência da doutrina espírita. Vocês verão que ela tem uma qualificação completamente diferente do que aqueles que não a conhecem falam dela. Então, quando se conhece a doutrina espírita, vocês verão que nós teremos um outro procedimento em relação a reconhecer o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é algo que apareceu no século XIX, né? Todos aqui sabem quem foi Leon Hipólito Denizar Rivaio? Todos sabem? Pois é, Leon Hipólito Denizar Rivaio foi o homem que teve a percepção, que teve o poder captativo que ele não adquiriu naquela existência. Aquilo foi um trabalho, vocês vão ver como a doutrina espírita vai nos explicar, que o acaso não existe, o milagre não existe, as realizações acontecidas em nossas vidas são sequenciais. Esse homem veio trazer para nós algo extraordinário. Enquanto Leon Hipólito Denizar Rivaio, ele foi um homem estudioso, muito criterioso, responsável em sua vida desde criança. E nós vamos aqui contar um históricozinho para que vocês entendam, porque nós vamos nos basear na base mesmo. A doutrina espírita, ela não foi criada por um homem, né? Ela foi simplesmente codificada. Allan Kardec, posteriormente, né, ele teve este pseudônimo dele quando ele começou a lidar com fenômenos. Então, essa doutrina espírita não tinha nada lá. Nós vamos ver um históricozinho aqui, a gente vai fazer leituras e alguns comentários. Então, veja só, o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, que posteriormente, quando ele começou a trabalhar, a conhecer os fenômenos e dele se preocupar, sabendo que ali tinha
algo que a humanidade iria receber como uma nova informação para todos nós. Ele interessou-se pelos fenômenos espíritas no ano de 1855. Ele já tinha 51 anos de idade, uma vida de estudo, uma vida de meditação, de dedicação, um homem extraordinário. Como eu disse, ele não trouxe essa bagagem dele naquela encarnação. Vocês verão futuramente, porque aqui ficaríamos falando aqui e ainda não explicaríamos o que seria isso. Mas vocês vão ver quantas vidas este homem teve, né, para ser o portador dessa responsabilidade de trazer-nos este conhecimento novo à humanidade. Conhecimento este ainda ignorado por muitos, infelizmente. Mas ao vermos, né, tanta gente aqui fazendo o Cohen, a gente percebe que Allan Kardec deve estar muito satisfeito, e aqueles que trabalharam pela doutrina nos seus primórdios, né, vendo hoje como ela está, né, se desenvolvendo, as criaturas sendo lógicas, buscando a razão, buscando a chamada fé raciocinada, né? Então vamos continuar aqui. Então Allan Kardec, no ano de 1855, acontece que ele tinha um amigo, um senhor Carlotti, né? E ele com 51 anos de idade, ele era amigo desse senhor Carlotti há 25 anos. E esse senhor lhe falou pela primeira vez da intervenção dos espíritos, e ele conseguiu aumentar suas dúvidas sobre tais fenômenos. Allan Kardec não acreditava até então, né? Allan Kardec, ele tinha, lógico, seus estudos. Nós vamos ver quanta coisa, quanto conhecimento esse homem tinha, né? E ele não tinha, ele tinha algumas informações muito superficiais, ele até duvidava daquilo. Veja só. Ele foi então à casa de uma senhora, ela era uma sonâmbula, e ela já agia com intervenção de entidades. Porque até então, como não existia doutrina espírita, lidava-se com o fenômeno, porque o fenômeno, ele existe desde que o ser existe, o fenômeno existe entre nós. É que nós, logicamente, né, com a nossa ignorância, nos primórdios, que sempre houve, né, sempre houve o fenômeno, o que vocês vão estudar, que vocês vão conhecer e saber como ele se processa. Por quê? Porque nós temos uma intervenção, uma vivência não só no mundo carnal. Foi isso que Kardec veio trazer para nós através dos espíritos, usando, né, a sua inteligência para poder trazer a ele as informações e ele trazer esse conteúdo todo para nós da seguinte forma. Olha, em companhia do senhor Fortier, que ele era um senhor hipnotizador, ele se encontrou, e essas pessoas que o convidou, falou de fenômenos que estavam já acontecendo na casa desse senhor Carlotti, em tons assim mais ponderados para ele poder compreender, porque ninguém sabia, ninguém compreendia aquilo, as coisas estavam acontecendo. E esse senhor Patier, né, ele era funcionário público, um senhor de meia idade, muito instruído, né, de caráter sério, frio, calmo, né? Acontece o seguinte, anteriormente, em 1854, que isso daí foi um convite que foi feito a ele, que ele foi assistir a primeira vez em 1855, mas em 1854, ele ouviu falar pela primeira vez de mesas girantes, né? A doutrina espírita, nessa época, começou a extrapolar, foi uma época da humanidade em que o homem começou a desenvolver uma série de tecnologias que hoje estão aprimoradas, logicamente, né? Astronomia, física, eletricidade, tudo, foi o primórdio onde os homens vieram trazer realmente, vieram com uma tarefa de dar esse impulso à humanidade,
né? Então, ele viu falar pela primeira vez em 1854, um ano antes das mesas girantes, pela boca desse senhor Fortier. Ele era um magnetizador. O Allan Kardec, esse senhor era magnetizador. O que era um magnetizador? Era aquela criatura que sabia que existia uma energia, né? E ele trabalhava com coisas materiais. Mas aí o negócio começou a agir de uma tal forma em que elementos materiais começaram ao serem acionados pela força energética de pessoas que era mediunidade, que eles nem sabiam como manipular isso, e aquilo acontecia. Então, Allan Kardec, ele tinha conhecimento de que as coisas aconteciam com matéria, né? Ele jamais imaginava uma outra coisa a não ser matéria sendo utilizada por pessoas encarnadas, criaturas, né? Fazendo de uma força magnética, fazendo com que aquelas coisas materiais acontecessem de uma forma ou de outra, né? Então, esse senhor, ele era um hipnotizador também. Ele era magnetizador e hipnotizador, e com o qual Kardec aprendeu muito, né? E Kardec despertava esse interesse de conhecer. Então ele disse assim: eis uma coisa do que extraordinária, não somente magnetismo, esse senhor que o convidou, o senhor Fortier, ele chegou e falou assim: olha, eis Kardec, aqui uma coisa mais do que extraordinária, não somente magnetizam, ele era magnetizador, mas aquilo estava acontecendo, ele mesmo, mas eram outras pessoas utilizando. Eles magnetizam uma mesa fazendo-a girar, mas também a fazem falar, perguntam coisas e a mesa responde. Olha só os primórdios da doutrina espírita, né? Como que a coisa começou a bater profundo, porque, como eu disse, sempre o fenômeno existiu, mas o homem, infelizmente, ele não tinha capacidade interpretativa para aquilo, para compreender, né? E tudo acontece, vocês vão ver a doutrina espírita. Os espíritos responderam a Kardec que tudo faz parte de um processo evolutivo. Ele usa uma expressão: a natureza não dá salto. É mais ou menos o seguinte: eu jogo uma sementinha no chão, ela não dá fruto, lógico, né? Então, os espíritos fizeram essa interpretação a Allan Kardec, né, de que a natureza não dava salto. Então, tudo teria um processo demorado, um processo de ser estudado, compreendido, para que pudesse tomar corpo aquilo que estava para ser revelado. Então, e Allan Kardec, ele respondeu o seguinte: quando falaram que faz mesa girar e a mesa responde, né? E Allan Kardec, ele replicou dizendo o seguinte: isso é uma outra questão. Eu só acreditarei quando puder ver com os meus próprios olhos e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbula. Por enquanto, seja-me permitido dizer que tudo isso me parece um conto para fazer dormir em pé. Veja só, o próprio Kardec, né, que estava talhado para esse trabalho, ele dentro de si, como ele ainda não tinha o conhecimento, a vivência com o mundo espiritual, ele também, né, foi uma, digamos assim, foi uma coisa dentro dele muito chocante, mas como ele tinha muito raciocínio, muita lógica, muito bom senso, ele falou assim: não é possível, como uma mesa, então vocês me provar que ela tem inteligência, como responder? Isso não, né, tem coisa aí que precisa ser explicada. E isso daí chamou a atenção dele da seguinte forma: em Obras Póstumas, aqui a gente vai fazer uma citação. Obras Póstumas é um dos livros, dos últimos livros, onde as narrativas de Kardec sobre como foi o processo todo, é um livro que vocês futuramente poderão, né, estudar, aqueles que não leram, né, que não viram ainda as obras de Kardec, as obras da doutrina espírita, as obras básicas, né, vocês verão em Obras Póstumas, ele diz o seguinte: olha, era lógico, ele dizendo para si próprio, era lógico esse raciocínio
Eu concebi o movimento por efeito de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno. Então, ele ignorava que atrás disso tinha um fenômeno, né? Aquela energia existia um processo de um fenômeno que ocorria. E então, afigurava-se-me, ele dizendo ainda, um absurdo atribuires inteligência a uma coisa puramente material. Ele tinha dúvidas, lógico. Como pode uma mesa falar? E como ele fez a advertência, não tem inteligência, como é que vai responder? Se vocês me provarem isso, né? Puramente material. Então ele diz que atribuíram inteligência a uma coisa puramente material. Então tinha que ter uma inteligência agindo. Então acha-me na posição ele achou-se na posição dos incrédulos atuais, que negavam o fenômeno, porque apenas vê um fato que não compreende. Via, mas não compreendia. Mas nós temos ainda isso existente, né? Muitas criaturas têm problemas de mediunidade, por exemplo, né? Padecem, sofrem, né? E quando buscam caminhos como esse que vocês estão buscando, vocês vão ver como haverá possibilidade de nós compreendermos e de nós vivenciarmos isso, encaminhando para um caminho aonde nos trará consciência das nossas vidas, né? Então aqui acontece o seguinte: Kardec ele foi a primeira vez na casa de um senhor Pleine Maison, numa terça-feira de maio de 1855. Ele assistiu pela primeira vez os fenômenos das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Isso acontecia mesmo, e ele viu aquilo acontecer. E ele entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, que aquilo era uma diversão. Aquilo começou a acontecer na Europa, no mundo inteiro, começou a pipocar aquilo lá, né? A gente vai ver aqui, existe uma outra explicação de fenômenos que aconteceram um pouco antes, mas aquilo começou a ser uma diversão. Vocês já viram falar naquela diversãozinha que hoje não sei se fazem ainda, de copos, né? Aqueles copos, não sei se alguém já fez aqui. Alguém já fez essa experiência? Não. Com compasso também. Mas, olha, vocês vão ver que essas brincadeiras, elas não nos levam a coisas boas, né? Mas acontece, é um fenômeno que acontece, sim, acontece. Mas aqui, depois de fazerem o Cohen, vocês vão ver que isso daí, né, coisa ultrapassada, isso aí não tem validade nenhuma. Então, aí o que acontecia? Ele dizendo, né, eu entrevia naquelas aparentes futilidades, um passatempo que fazendo aqueles fenômenos, qualquer coisa de sério. Ele falou, existe uma coisa séria atrás disso. Como? Está respondendo, existe algo diferente aí nisso. Como que a revelação de uma nova lei. Ele pensou consigo, atrás disso existe a revelação de uma nova lei que o homem ainda não tem conhecimento. Aí o que ele fez? Ele tomou a estudar a fundo, ele viu aquilo, então ele se interessou. Aí Kardec se entregou de corpo e alma. Ele falou assim, não, isso aqui eu vou buscar um caminho, isso aqui eu quero entender, isso aqui, essa coisa aqui tem que ser entendida, e atrás disso ele sentia. Aí já entra a missão do homem, né? Ele veio com essa tarefa, né? A inspiração, a vontade, porque ele era um homem de uma dedicação extraordinária, né? Então, o que acontece? E ele continua ainda a falar, né, aqui, ele teve o desejo de ver as comunicações contínuas, resposta, pergunta formulada, algumas vezes até perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Isso são declarações de Allan Kardec. E ele continua ainda a falar, né, no livro Obras Póstumas, que tem essas narrativas de toda a luta dele do início, né? Ele diz assim, compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender.
Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurava em toda a minha vida. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Antes de dedicar-se aos estudos dos fenômenos espíritas, quem que era Allan Kardec, né? Agora vem aqui um históricozinho sobre a vida dele. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804. Ele recebeu o nome de Léon Hippolyte Denisard Rivaio, né? Os estudos de Kardec, eles foram iniciados em Lyon, na França, né? Na cidade da França, tendo-os complementado em Yverdon, na Suíça, sob a direção do célebre e inesquecível professor Jean-Henri Pestalozzi. Vocês veem aqui uma escola chamada Pestalozzi, Dr. Novelino colocou em homenagem a essa criatura, que é uma escola que na época era, digamos assim, o top, né? Na Europa toda, o mundo inteiro a reconhecia como uma das maiores escolas, a dedicação de um mestre que ensinava de tudo, um homem lógico, sensato, um amor profundo ao ensino, né? Então Kardec, ele começou seus estudos, mas aí seus pais tinham condições, o mandaram para Yverdon, na Suíça, para estudar, para que eles pudessem ter mais conhecimento. Então aí o que aconteceu? Ele teve uma sólida instrução servida por uma robusta inteligência. Ele conhecia o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês, sem falar na língua materna, e tinha grande cultura científica. O seu trabalho pedagógico é rico, extenso. Ele produziu na França quase uma dezena de obras sobre educação no período de 1828 a 1849. Os seus livros foram adotados pelas universidades da França, traduzidos para a língua alemã, que conhecia profundamente diferentes obras de educação e de moral, dentre elas o famoso Telêmaco de Fenelon, né? É uma metodologia, né, grega, que eles deixavam a Allan Kardec, né, fazer com que todos os seus conhecimentos, buscado ao longo da sua vida, como eu disse, com 51 anos é que ele foi buscar, né, a vivência com a doutrina espírita. Ele teve esse período todo, né, buscando todo esse conhecimento, e vocês vão ver, né, a sensatez, a luta que esse homem teve para que pudesse fazer com que pegar uma informação aqui, uma informação ali, fazer junção daquilo, analisar com profundidade, né? E ele fez também parte da Real Academia de Ciências Naturais. Ele era emérito educador, criou em Paris um instituto técnico, um estabelecimento de ensino com base do método de Pestalozzi, né? Enfim, uma série de coisas. Ele estudou e dava aula de química, física, anatomia comparada e astronomia, né? Ele criou um método original por processos memônicos, né? É uma arte de ajudar as operações operações de memória, né? Então é uma forma da pessoa ser mais rápida no raciocínio, guardar mais as coisas, né? E ele usava essa técnica também. Ele foi um homem de bem, né? De caráter, né? Um caráter assim limpo de qualquer tipo de intenções. Era um homem que na época poderia ter se dedicado a uma série de coisas e ter os prazeres materiais em sua mão, né? Era um homem muito inteligente, e ele guardava consigo também, lógico, as qualidades morais, né?
Então, Kardec ele foi escolhido para tão elevada missão como codificador da doutrina espírita, justamente pela nobreza dos seus sentimentos, pela elevação do seu caráter, tudo aliado a uma sólida inteligência. Como eu disse, isso não se constituiu de uma coisa que aconteceu ali, naquela vivência de uma encarnação, né? Bom, então acontece o seguinte, olha, a partir dos instantes que se dedicou aos estudos dos fenômenos da intervenção dos espíritos, que começou em 1855, né, até o ano de 1869, quando ele desencarnou, ele foi vitimado por um rompimento de um aneurisma, né, no dia 31 de março. Ele teve um trabalho muito intenso, incansável, né? Ele produziu o maior acervo que nós temos na doutrina espírita, né? O chamado Pentateuco, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, esses 5 livros são os livros básicos, aonde está contido ali todo o conteúdo básico da doutrina espírita. Até hoje, já se passaram 150 anos, né? Ela é uma doutrina nova, né? Até nós temos poucos espíritas, se for dizer assim, que as encarnações, 150 anos é pouco tempo, né? Esses livros são livros básicos, vocês vão ver, principalmente vocês vão trabalhar muito em cima do livro dos médiuns, né? Mas todos esses livros têm uma importância extraordinária, né, para que nós saibamos o que é a doutrina espírita. Então, o que é o espiritismo, né? O Kardec explica o seguinte, que nos seus estudos de espiritismo, ele aplicou uma ciência, o chamado método experimental. Quando ele começou a ver isso, ele começou a fazer experiências, ele fazia uma experiência aqui, uma experiência ali, verificava, né? O método experimental é isso. E ele jamais elaborou teorias preconcebidas, né? Ele observava cuidadosamente, comparava, deduzia, consequência, procurava remontar causas por dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos. Ele não admitia jamais por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Acrescenta ainda ele diz o seguinte, um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, olha só aonde ele tirou a conclusão de uma coisa importantíssima, que dali para frente ele passou a compreender o que ele estava lidando. Ele acrescenta o seguinte, um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento. Reconhecia deste princípio esta verdade. Ele diz assim, me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Então, o que aconteceu? No lidar com perguntas, respostas que se fazia, então ele via que cada um possuía, cada um de nós, isso, né? Cada um é cada um. Nós somos individualidades e somos criaturas que as nossas conquistas se fazem por nós próprios, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso amor, pela nossa vivência, né? Ninguém, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, ninguém faz um pelo outro. Pode ajudar, lógico, mas a realização tem que ser por cada um de nós, a realização de nossas vidas, né? Então Kardec ele percebeu que aquelas criaturas, eles iam para lá e continuavam a ser o mesmo, né? Então não mudava. Aí começou a cair toda aquela teoria, né? que as religiões tinham, que não sabiam explicar. Aí criava-se uma série de coisas, e principalmente a doutrina católica, da qual a gente é proveniente. Eu particularmente, a gente tinha formação católica. Então, o que acontece? Aí vinha o tal chamado céu, inferno, essas explicações que ficavam, né, vagas, sem nenhuma lógica, até hoje, infelizmente, né? Então, o que acontecia? E ele começou a perceber, não, cada um é cada um. Eu saí daqui com conhecimento, eu não perdi nada.
eu vou para o mundo espiritual, eu vou viver uma outra dimensão, uma outra vida, aonde eu vou continuar a ser a criatura que sou, com possibilidades de continuar acertando ou errando, se eu quiser. Por quê? Ele percebeu que todos nós temos o livre-arbítrio. Os Espíritos revelaram isso depois para ele. Explicaram todo. Vocês vão estudar, são coisas assim, estão ligadas a este conteúdo. E vocês vão ver durante o Cohen, né, uma série de explicações e vão entender melhor aqueles que estão iniciando aí, né, tomando conhecimento agora com relação à doutrina espírita. Então, veja só, o simples fato da comunicação com o espírito, disseram eles, o que dissessem prova a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. Então ele percebeu, são criaturas. Então um dava um palpite, um falava uma coisa, outro falava. Tinham aqueles que vinham com coisas enganosas, né? E tinham aqueles sérios. E essa coisa para acontecer também, ela só aconteceria quando nós tivéssemos responsabilidade. Quando eu tivesse responsabilidade, ele percebeu que teria, porque tinha grupos que queriam só fazer diversão, perguntar com quem ia casar, se ia ganhar dote não sei do que, enfim, só coisas corriqueiras, né? E Kardec, ele percebeu que falou, não, vamos explorar coisas úteis, né? Então ele começou a fazer uma seleção com médiuns, né? A fazer as perguntas. Aí o que aconteceu? Do mundo espiritual, logicamente, a assessoria começou, porque ele fez essa captação de pensamentos, de ideias, de querer fazer coisas de uma outra forma, com lógica, com bom senso, com razão, né? Então, nas suas reuniões, começavam a fazer perguntas que vinham, que vinham trazer orientações para que o homem pudesse ter, né, um alinhamento nessa conduta de compreender o que é o mundo espiritual. Porque acabou a morte, então a morte não existe. Né? Todas as religiões, elas admitem a sobrevivência da alma. Então eles acreditam, né, na espiritualidade, porque todos ou vai para o céu ou vai para o inferno, sei lá, ou vai para um lugar ou vai para outro, mas acreditam que sobrevive. Mas Allan Kardec, né, trouxe para nós o conhecimento de que, além disso, né, nós continuamos com uma individualidade. E essa individualidade nossa, ela só prospera e tudo com oportunidades que vamos tendo de outras vidas, a chamada reencarnação, né? E obedecendo a uma lei extraordinária, a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Eu jogo uma bola na parede, volta para mim com a mesma intensidade, né? Então todos os meus atos bons geram atos bons, meus atos ruins geram atos ruins. E a natureza nos ensina isso de uma forma extraordinária, né? O que é? Eu jogo uma sementinha de arroz, alguém já viu nascer feijão, batatinha? Veja só, a própria natureza nos ensina isso. Nós somos resultado de nós próprios, nossos atos, de nossas ações, né? Por isso o grande Francisco de Assis, ele falava assim, fazei mais que eu compreenda, que seja compreendido. Porque para mim ser compreendido eu tenho que compreender. Para mim ser amado eu tenho que amar. Isso é lei de Deus, né? Bom, o assunto é muito longo, porque o caso histórico aqui, né, ele vai além. Mas nós temos um fato aqui a ser abordado que é muito importante. Nós tivemos, antes de Allan Kardec iniciar esse seu trabalho de contato com os espíritos e tal, o que aconteceu? Nós tivemos nos Estados Unidos, nós tivemos em Hydesville, né, nos Estados Unidos da América, um fenômeno que aconteceu que chamou a atenção do mundo, inclusive. Por quê? Porque lá eram 3 irmãs, mas acontece o seguinte, ali começou a acontecer uns problemas, umas batidas muito violentas, são a chamado caso de Hydesville das irmãs Fox, né? Isso aqui aconteceu em 1848, porque Kardec começou a ver essas coisas em 1855, então a gente teve um tempo bem antes, onde chamou a atenção até, né, dos homens de ciência. Porque quando Kardec começou a fazer toda essa pesquisa, todo esse trabalho, começou a ter interesse de homens de ciência,
né? Nós tivemos homens de peso, homens que tinham reconhecimento, né? Dos homens cultos da época, né? Começaram a se interessar a ver o que como aquilo acontecia, o porquê daquilo, porque eles viam que era uma realidade, embora incompreensível, porque nós não tínhamos muito meios de interpretação dela. E Kardec é que foi fazendo com que isso entrasse nos eixos para podermos compreendê-la, né? Então, em Hydesville, aconteceu numa casa, essas irmãs, elas possuíam mediunidade, então o que acontecia? Possibilitava, né, a fenômenos, de batidas, de pancadas, né? Fenômenos, os chamados fenômenos físicos, né? Então, o que acontecia? As meninas viam aqueles barulhos e tal, e de repente, uma hora as meninas, por exemplo, dava 3 batidas numa mesa e respondia 3 batidas. Né? E aquilo foi propagando, e de repente elas criaram um código, né? Perguntavam uma coisa sim ou não, batendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enfim, isso começou a ser vivenciado, e aí começou um histórico aí de chamar a atenção de muita gente, porque esse fenômeno, vocês já viram, fenômeno para chamar a atenção é um negócio, e ele foi né? Ele foi uma isca jogada, e homens de ciência que depois foram acompanhar o desenvolvimento que Kardec fez com relação à doutrina espírita. É um históricozinho que tem aqui, mas a gente não vai ter tempo, porque eu estou percebendo. Até que horas vai, Marlene? Certo. Bom, existem aqui mais casos que agora a gente tem que entrar, como foi que aconteceu as primeiras manifestações. Nós chamamos, né, foi a fase das mesas girantes, porque veja só como o processo começou a se encadear, né? Esses fenômenos chamavam tudo fenômeno físico. Por quê? Porque ele acontecia em matéria, né? O homem animava a matéria, né? Eram inteligências, como eu disse. Então, veja só, a questão das mesas girantes é uma série progressiva de fenômenos que deu origem à doutrina espírita. Começou lá. O primeiro fato observado foi a movimentação de objetos diversos, designaram vulgarmente pelo nome de mesa girante ou dança das mesas. Tal fenômeno ele aparece ter sido primeiramente na América do Norte de forma intensa. Ele propagou-se pelos países da Europa, como a França, Inglaterra, Holanda, Alemanha e até na Turquia, nos meados do século XIX, tendo como marco especialmente o ano de 1848, que foi o caso das irmãs Fox, com os fenômenos de Hydesville, e já estudados envolvendo a família Fox, né? Todavia, a história registra que ele remonta à mais alta antiguidade. Aqui fala remontando à mais alta antiguidade, por quê? Porque desde que o homem existe, fenômenos sempre aconteceram. O que eram esses profetas? O fenômeno que aconteceu com Moisés e com todos aqueles que se dizem profetas, toda a vida, né? Quantas criaturas foram taxadas de uma série de coisas porque possuíam mediunidade, né? Mas não havia possibilidade de uma compreensão. Isso tudo acontecia, fazia parte de um contexto da humanidade, né? Mas somente a partir de 1855 é que a coisa começou a ser observada, e foi nesse momento que o mundo, né, que nós humanos aqui, pudemos ter essa revelação em relação a essa fenomenologia aí, né, esse intercâmbio, vemos que nós não somos criaturas únicas aqui nesse planeta aqui, né, vivenciando talvez uma só vida, ou aqueles que acreditam, né? Então veio nos trazer a revelação de o quê? De que a vida continua, de que a morte não existe, céu e inferno, Adão e Eva, isso tudo cai completamente por terra, né? Hoje a ciência hoje nos comprova todos esses fatos, né? A doutrina espírita vem cada vez mais sendo confirmada em relação a tudo aquilo, a todo aquele trabalho
de fenômeno que existe, de acontecimentos, e na vida particular de cada um de nós, né? Vocês vão ver quanta chave, né, vocês vão ter no decorrer aí do conhecimento que vocês vão adquirir do Cohen. Vocês vão ver quanta coisa vocês vão passar a entender a vida de uma outra forma. E o que eu estou fazendo é mais ou menos tentando dar para vocês um histórico com relação ao que foi que aconteceu, né, dentro do primórdio da doutrina espírita. Não foi fácil, foi realmente um trabalho gigantesco, né? Nós tivemos também as observações e as pesquisas espíritas realizadas por Allan Kardec e outros sábios que demonstraram a causa inteligente, que ela era determinada pelos espíritos, que podiam agir sobre a matéria. Eles utilizavam um fluido fornecido pelos médiuns. Aí eles começaram a ver que era uma energia por determinadas pessoas, não eram todos que tinham aquela energia. Cada um tinha uma energia diferente. Então, as médiuns com quem eles trabalharam, né, existia uma potencialidade para cada uma dessas criaturas, e essa diversificação também em relação à potencialidade de cada um de nós. Cada um de nós temos essa potencialidade, né, adquirida pela nossa vivência, né, pela forma com que encaremos a nossa vida, com seriedade ou não, com responsabilidade ou não, né? E aí o que acontece? A gente percebeu que o Espiritismo ele veio coincidir com uma informação que Jesus deu lá atrás, né? Com relação ao chamado Pentateuco, né? Onde, aliás, o Pentateuco, olha, o Paráclito, né? Quando Jesus falou a respeito disso aqui, olha, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito de meu Pai, enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso foram palavras de Jesus a respeito de algo que viria, né, futuramente, quando a humanidade estivesse em condições, né, de conhecer uma nova, digamos assim, uma nova forma, que nós tivemos três, né, basicamente, três revelações. Aquela de Moisés, né, onde veio trazer-nos os 10 mandamentos, né, e a gente sabe o que Moisés foi importante, o conhecimento de um só Deus, né, e depois tivemos Jesus trazendo para nós a vivência daquela lei, né, onde ele não foi reconhecido porque eles achavam que ele vinha derrogar a lei, muito pelo contrário, ele veio dar cumprimento a ela, né? E posteriormente esse outro Consolador, né, que nós, os espíritas, né, reconhecemos realmente porque ele veio desnudar a humanidade de coisas que vinha arraigada há muito tempo, né, mostrando-nos que nós já estamos em condições de entender coisas, né, mais profundas. Então, o famoso Paráclito, que ele é um nome dado ao Espírito Santo no Evangelho, né? Ele é um intercessor, um mentor, um auxiliador, um defensor, é o Consolador, né, chamado Consolador. Então, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, é o Espírito Santo, o Paráclito, que em seu nome o Pai enviou para dar ao homem o conhecimento das coisas, fazendo com que ele saiba de onde vem, para onde vai. Veja só, isso é muito importante, isso é básico na doutrina espírita. Ela deu para nós noções de onde viemos. Hoje nós estamos aqui, quantas encarnações nós vivenciamos, quantas vidas nós tivemos, né? Quantos relacionamentos tivemos, né? E somos criaturas, vocês vão ver, Kardec recebeu as informações dos espíritos, né? Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas com uma fatalidade
de progredirmos. E não adianta não quisermos hoje, amanhã, será depois, será daqui 1000 anos, 2000 anos, mas Deus não cria nada inútil. Nós somos criaturas, individualidades criadas por Deus, para que nós, nas nossas andanças evolutivas, né, nós possamos alcançar conhecimentos que ignoramos e que um dia os obteremos, mas pelo esforço, pelo trabalho, né, pela dedicação. A nossa vida, ela tem sentido. Então, a doutrina espírita nos traz o conhecimento do seguinte: de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? Ela usou esse trampolim aqui, os espíritos traduzindo para nós, né? Nós somos hoje vivência do ontem, né? E hoje projetaremos a vivência do amanhã e continuaremos as nossas vidas, logicamente, né? Aqui nós temos o que? Um corpo simplesmente material. Essa matéria, ela decompõe e o espírito, logicamente, por ele ser uma outra essência, ele vai viver nessa essência espiritual. É como todos aqui têm, né? Hoje dificilmente uma pessoa não tem aqui um telefone celular, né? Então, pode todo mundo ligar o celular dele aqui, vai conversar tudo, não vai ter interferência de um do outro, cada um vai falar individualmente. Vocês estão vendo? Você já viu que esse tablet, que ela faz imagem, pega aqui a internet, e alguém está vendo passar aqui esses elementos materiais? Ninguém os vê, porém eles existem, materiais, hein? E eles existem, estão aqui, agora que dirá as coisas espirituais, né? Bom, então o Espiritismo, ele vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Ele preside o seu advento do Espírito de verdade. Os Espíritos que comunicavam e que trouxeram as informações a Kardec, que ele as estudou, as catalogou. Kardec, ele não inventou nada daquilo que tem dentro. Ele simplesmente pegava as informações, analisava, fazia experiência com outros médiums para ouvir a mesma resposta, se tinha coerência, se não. Por isso ele foi chamado bom senso encarnado, né? Então, eu não vim destruir a lei, né? Como disse o Cristo, quando... Também o Espiritismo diz: não vim destruir a lei cristã, mas dar execução. Nela ensina, em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Isso daqui é o seguinte: a doutrina espírita veio tirar o véu da letra, né? Ele pegou o espírito que vivifica, como Paulo de Tarso nos fala, né, nas suas epístolas. Ele tirou o véu da letra, né? E ele exaltou o Espírito que vivifica. Então, a lei do Antigo Testamento, ela teve em Moisés sua personificação, e o Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra. Isso é o seguinte: a doutrina espírita não tem aqui, quem que é o chefe da doutrina espírita aqui? O chefe, logicamente, né, nós temos Jesus, mas aqui personificado em homem, né, nós não temos essa hierarquia, nós não temos rituais, uma série de coisas, né, que o mundo cultuou a vida inteira, né? Então veio desmistificar tudo isso daí, veio mostrar os valores na sua essência. O valor na sua essência, o que é? É atitude, é pensamento e é ação. Olha, o que eu tinha para dizer, porque o histórico disso daqui, se a gente fosse falar o histórico mesmo da doutrina espírita, teria que lembrar tantas coisas acontecidas. A gente tentou ser sintético aqui. Isso aqui é meio cansativo, porque é uma coisa, um fato histórico aí, mas é necessário que a gente fale dele mais ou menos para vocês terem uma consciência de que a doutrina espírita não foi uma coisa aí vinda de repente, não. Isso é uma coisa, né, vem basicamente lá por um processo de méritos também de cada criatura. E outra, hein? Nós temos uma coisa muito importante que os Espíritos nos deixaram. Veja aquele que tenha olhos de ver e ouça aquele que tem ouvidos de ouvir, porque vocês vão ver que, conhecendo a doutrina espírita e vocês vivenciando ela,
cada vez que vocês aprendem, vocês vão ver que mais terão para aprender, né? A gente tem um certo tempo já vivenciado na doutrina espírita, e eu vejo lá na nossa biblioteca, eu faço parte lá da Sociedade Espírita Veneranda, e a gente vê aquele monte de livros, falo, quantos livros eu já li, quantas informações existem aqui, e a gente lembra Emmanuel, quando falou um dia para o Chico, né? Ele falou assim, a respeito do livro, o que é o livro, né? Ele falou, o livro é um amigo que fala, o livro aberto, o livro fechado é um amigo que espera, né? E olha, a doutrina espírita não se conhece ela simplesmente recebendo, nós temos que debruçar nos livros, estudar, porque realmente ela é uma ciência, uma filosofia e o aspecto moral, que é o aspecto religioso, né? E a gente espera que todos vocês aí continuem firmes. Hoje é meio cansativo, mas vocês vão ver, terão aqui outros assuntos aqui que serão abordados, né, que serão menos cansativos. Então, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês aí, né, e esperando que todos vocês aí continuem até o fim do COEM. Vocês só terão a ganhar isso, tenho certeza absoluta. Nosso tempo aqui na Terra é rapidinho, rapidinho, um piscar de olho na eternidade. Isso aqui passa rápido. Quantos aqui, né, de uma certa idade, falam, puxa vida, eu já estou com tantos anos, parece que foi ontem. Hoje o tempo está correndo de uma tal forma, e as coisas boas nós vamos deixando, vamos nos iludindo com as coisas materiais, né, vamos vivendo. A Silvia sabe, uma vez uma entidade espiritual manifestando na nossa reunião, né, um espírito até estava obsediando uma outra criatura, mas ele nos deu uma lição. Ele falou, quem são vocês? Vocês continuam os mesmos, vocês vão ver a banda passar novamente, vocês não são capazes de aprender e tocar um instrumento lá na banda. E realmente a gente precisa ter cuidado, senão nós vamos passar pela vida e não vamos fazer dela uma coisa útil. E a doutrina espírita nos ensinará isso com certeza absoluta. Pessoal, muito obrigado aí, me desculpem aí, eu não sou orador nem nada, mas a gente veio com boa vontade tentar trazer aqui um pouquinho do histórico da doutrina espírita. Talvez alguma pergunta, né, Marlene? Se alguém, eu me coloco à disposição, se eu souber o que vocês estão nos perguntando, né? Algum questionamento com relação ao que nós falamos ou alguma outra coisa aí, a gente tem uns minutinhos aqui, talvez a gente possa, se eu não souber, tem a Marlene, tem o Tonho, tem a Silvia, né? Nós temos uma equipe aqui. Pode perguntar, pessoal, às vezes tem alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa aí, não? Nenhuma? Ixi, eu fico triste. Parece que tem alguém querendo falar. Ninguém? Parece... Oi? Não. Você quer fazer eu sair correndo daqui de vergonha? Pelo amor de Deus. Parece que alguém lá no fundo, você queria falar alguma coisa? Não, a de vermelho aqui. Não? Bom, pessoal, então a gente vê também que vocês estão aguardando, né, muita coisa que será abordada aqui com pessoas com maior capacidade que eu e que trarão a vocês, tenho certeza, um dia se vocês me encontrarem, tenho certeza que eu vou ouvir de vocês falar, olha, você tinha razão, isso me deu um rumo em minha vida, isso me deu noção do que é a minha vida, do que é eu ser em relação à minha família, ao meu trabalho, à minha convivência com qualquer criatura, em qualquer lugar, até mesmo no momento de lazer, a nossa vida passa a ter mais, digamos assim, sentido, a nossa vida se torna mais responsável, porém podemos continuar a ser, Deus nos criou para sermos alegres, festivos, tudo isso, tudo com moderação, né? A doutrina espírita não proíbe nada, nada, vocês vão ver, quando vocês tomarem conhecimento, jamais não tem nenhum tipo de proibição, como Jesus, né, que utilizou desse expediente, quando foi apresentado a ele a mulher adúltera, né? Eles queriam ver, porque eles falaram assim, não, esse homem, ele veio derrogar as leis, né, de Moisés,
E vamos ver, pegaram uma mulher adúltera e a lei de Moisés dizia que era para apedrejar a mulher, né? Aí trouxeram, falaram assim, vamos ver agora, ele está pregando amor, perdão, essa coisa toda, então vamos ver, se ele mandar apedrejar, ele vai contra o que ele está pregando, né? E se ele fizer ao contrário, ele está indo contra ele próprio, aliás. Então, o que ele fizesse ali, se ele falasse assim, não apedreja, estaria contra Moisés. Se ele fala apedreja, estaria contra ele próprio e a favor de Moisés. Então, o que ele fez? Ele simplesmente ficou um pouco mais calado, aí ele observando, que aí foi juntando gente, começaram a ver, já viu como é que é, né? Juntou aquele monte de gente, e ele olhando fixamente em todos, respondeu, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo parou e falou, mas... Eles falaram assim, mas esse homem está com uma conversa diferente. E compreenderam, porque cada um de si olhou para dentro de si, viu que tinha defeito, que tinha feito coisa até pior e tal, e foi saindo os mais velhos, né? E todos eles se afastaram e deixou Jesus e a mulher. E quando Jesus, olhando a mulher, ele disse assim, mulher, cadê os que te acusam? Eles se foram, ele falou, eu também não te acuso, olha só, respeitando uma lei. Jesus, não, a lei de Deus, ela se faz em cada um de nós pela responsabilidade que tenhamos de nossas vidas, né? Aí ele falou assim, mulher, agora vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Aí entra aquela questão, né? Logicamente, Jesus não fez, mas falou para ela, é a lei de causa e efeito, como eu disse, é aquela bola que eu jogo na parede, volta para mim com a mesma intensidade. É o grãozinho de arroz que não nasce feijão nem batatinha, né? Então é por aí a doutrina espírita, vocês vão ver que ela deixa para nós um conteúdo extraordinário de explicação em relação a isso. Então a gente espera que todos vocês tenham aqui uma estadia muito boa, eu tenho certeza absoluta que as terão sim. Sejam persistentes, porque vocês terão muitos motivos para vocês deixarem de vir aqui, mas olha, aquele que perseverar, Jesus falou da perseveração, Jesus falou sobre o trabalho, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? Falou da porta estreita, a porta estreita é essa que nós vamos buscar, através do esforço, da dedicação, da boa vontade. Por quê? A porta larga é aquela porta ilusória. Qual que é a porta de saída nossa? Aquela ali. Tem uma outra portinha de lá, vamos esquecer ela. A porta de saída é ali. Ilusoriamente, eu vou querer sair aqui, pá, dou uma cabeçada na parede. É as ilusões que Jesus havia falado. Aí eu vou ali, pá, dou uma cabeçada, não saio, fico ali me machucando. Ele falou que a saída é ali, mas essa saída é através do quê? Dessa busca, né, do conhecimento, da libertação. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos fará livres. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, e que nós todos possamos buscar sempre as coisas de Jesus, que jamais nos decepcionaremos. Que Deus abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Isso, encerramos a primeira aula, só para vocês lembrarem assim, que nós estamos tentando, ainda não iniciamos o curso COEM, nós estamos tentando colocar o grupo assim, o mais homogêneo possível, né? Nós sabemos que isso é impossível, mas essas aulas, elas são para colocar o grupo mais ou menos no mesmo ponto, porque cada um tem um conhecimento, né? E é preciso que tudo isso aconteça. O Antônio Carlos falou, e é verdade, essas primeiras aulas, às vezes elas são teóricas e perde um pouco do dinamismo que vai acontecer, viu? Então não fiquem aborrecidos com isso, não. Esse dinamismo vai acontecer, vocês vão participar, nós vamos fazer estudo em grupo. Não fiquem preocupados com isso, não. Tudo isso vai acontecer, viu? E vocês podem falar mesmo, se concordarem, se não concordarem, se tiverem dúvida, por favor. Vamos fazer disso daqui uma escola. E escola é assim que funciona, né? Terça-feira não vai haver, Tony? Olha, terça-feira
nós vamos suspender o nosso encontro pelo simples motivo de que muitas pessoas viajam, né? E às vezes não virão. Então, para que isso não aconteça, nós vamos suspender. Apenas por esse motivo. Mais alguma dúvida? Não teve nenhuma até agora, né, Silvia? Então, vamos encerrar. Agradecendo ao nosso Pai de amor pelo nosso encontro de hoje, pelo estudo, pelo conhecimento, e pedindo, sobretudo, Senhor, por todos nós, pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores, que muitas vezes são inúmeras, e que possamos sempre ter a alegria, a fé e a certeza de que somos filhos de Deus. Portanto, herdeiros do universo, do bem, do amor, da alegria. Todas as circunstâncias difíceis que se nos apresentam são convites para a nossa reforma íntima, para a nossa melhora, para o nosso pensar em diferentes possibilidades. Abrace-nos, querido Mestre Jesus. Envolva-nos no teu amor, para que possamos realmente descobrir a alegria de aprender, de amar e de sorrir. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Então, até dia 28.